Olá, eu me chamo Catiana e eu sou a bióloga coordenadora da Vigilância Ambiental e faço parte do programa Lajeado contra a Dengue. Hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Vocês sabiam que ele é um mosquito antropofílico? Isso quer dizer que ele tem preferência pelo sangue do ser humano. Ele escolhe picar a gente ao picar outros mamíferos que estão no nosso ambiente. Por isso que ele se adaptou ao nosso meio e ele se cria no entorno das nossas casas e dentro delas. Então, aproveito hoje para dizer para vocês maneiras de combater esse mosquito e evitar que ele se prolifere nas nossas casas. Um dos potenciais criadouros do Aedes aegypti encontrados em nossas residências são as plantas aquáticas. Então as plantas são colocadas dentro de um recipiente com água e essa água é um local que os mosquitos costumam colocar os seus ovos. Eles depositam os ovos milímetros acima da superfície da água. Então quando a gente for trocar a água do recipiente, é importante que a gente escove as bordas dos vidros para que os ovos que estejam ali se desgrudem e não venham a eclodir quando a gente vir a colocar novamente água nesse recipiente. Outro recipiente em que a gente pode encontrar larvas são os pratinhos dos animais domésticos. Então estes também devem ser escovados sempre que a gente substituir a água deles. Quando for encontrado larvas em qualquer criadouro, essas larvas devem ser descartadas ou no chão, na grama, ou no concreto, porque aí a água rapidamente se evapora e a larva não consegue seguir o seu ciclo de vida e se tornar um adulto. Caso você venha colocar na pia ou no ralo, há a possibilidade dela encontrar um local com água e continuar o seu ciclo de vida. Um dos locais onde são encontradas larvas do mosquito Aedes aegypti são os ralos. Então acontece da água ficar parada ali por alguns dias e o mosquito vê a oportunidade e deposita os seus ovos ali. Então eu vou passar umas dicas para vocês de como evitar que isso aconteça. A gente encontra em lojas de materiais de construção esses sombrites, que são telinhas milimétricas. E aí essa telinha tem que ser recortada um pouquinho maior do que o tamanho do ralo e aí colocada então sobre o ralo para impedir que o mosquito entre para colocar os seus ovos ali. Uma outra opção bem prática e que as mulheres têm bastante em casa são as meias calças de nylon. Então a gente pega uma meia calça de nylon e coloca a tampa do ralo aqui. E isso aqui então se torna eficiente para impedir a entrada do mosquito no ralo. A larva do Aedes aegypti é fotofóbica, ou seja, ela tem fobia da luz. Então os locais que o mosquito busca para colocar os seus ovos são depósitos de menor quantidade de água localizados em locais mais sombreados. Mas a piscina não pode ser descuidada, ela tem que ser mantida com cloro, semanalmente tratada e escovada suas bordas. Então, de qualquer forma, a gente não pode descuidar. E as piscinas de plásticos, aquelas infantis, elas são, sim, muito utilizadas para o mosquito colocar os seus ovos. Sobre os vasinhos de flor que tem pratinho, o ideal é que a gente mantenha na área externa os vasinhos diretamente sobre o chão ou sobre a superfície. Quando o vasinho estiver dentro de uma área coberta, a gente pode preencher com areia o pratinho e a areia ela tem que estar preenchida até a borda, assim. Tem que estar na mesma altura do pratinho para que a água não se acumule aqui. A gente observa nos cemitérios que aonde é colocado a areia, acaba que nos dias que chove muito forte, a areia é lavada para fora dos pratinhos e acaba formando uma película de água que já é o suficiente para proliferar um mosquito Aedes aegypti ali. Então, o ideal realmente é que nas áreas externas não se tenha o pratinho, que se use o vaso diretamente na superfície.
Outros locais que devemos ter cuidado são as calhas. Pode haver o acúmulo de folhas ali que acaba impedindo a saída da água, o que possibilita a criação de mosquitos. Também tem que ter muita atenção para as caixas da água e recipientes que armazenam água da chuva. Eles têm que estar completamente vedados, tanto na sua tampa quanto nas saídas laterais. Uma alternativa também é colocar telinhas milimétricas ou então aquela meia calça de nylon que eu já havia sugerido para vocês. Caso hajam pneus e garrafas depositados em seu pátio, eles devem ser retirados e colocados em local protegido da chuva, para que não ocorra o acúmulo no seu interior e a possibilidade de criação de mosquitos. Apenas a fêmea do mosquito Aedes aegypti se alimenta de sangue humano necessário para a maturação dos seus ovos. Ele é um mosquito diurno e ele se alimenta principalmente no início da manhã e no final da tarde. Agora que você já sabe algumas dicas para evitar que um mosquito se crie na sua casa, vou passar também algumas dicas de proteção individual. Então eu recomendo o uso do repelente e que ele seja reposto conforme a indicação do rótulo. Também se indica o uso de roupas compridas e também, se possível, as telinhas nas janelas e nas portas das casas para evitar que o mosquito entre.